Hoje nós vamos começar falando sobre análise SWOT, ou mais comumente conhecida aqui no Brasil como análise FOFA, porque ela analisa os pontos fortes, as oportunidades, os pontos fracos e as ameaças de um projeto. Ela é essencial, essa matriz, ela é essencial para quem está elaborando um plano de negócio e muito utilizada por quem tem um novo projeto, vai lançar um novo produto, serviço. Então, ela serve para que a gente tenha essa análise para ver viabilidade, para ver as dificuldades, as oportunidades, enfim. Ela é dividida basicamente embora seja dividida em 4 pontos, ela é dividida em 2 partes. Nós temos a análise interna, que é o lado de dentro da empresa, do projeto, e a parte externa, que é a parte mais voltada para o mercado, enfim, aquela parte onde eu não tenho controle. Aqui eu separei alguns exemplos, por exemplo, o que poderíamos considerar como ponto forte. Então, atributos positivos internos que eu tenho no meu projeto, o conhecimento do segmento, a vantagem tecnológica e preços competitivos. Os pontos fracos, como exemplo, falta de pessoal qualificado, equipe reduzida, escassez de recursos e instabilidade no fornecimento. Oportunidades. Às vezes eu posso querer estar entrando com esse projeto num nicho específico, então eu tenho que fazer essa análise. Ou um diferencial que vai ter a minha marca, ou a capacidade que eu tenho da minha equipe, ou a capacidade técnica do pessoal envolvido, e se a proposta é inovadora. E as ameaças são as concorrências, mudanças regulatórias que pode ter ao longo do processo, por questão de mudança de legislação, enfim, novas tecnologias e alterações culturais, que seria o comportamento do consumidor. Agora, o que seria uma análise SWOT? Quem criou e para que serve essa análise? Então, vamos lá. O que é? A análise SWOT, ou FOFA, é uma ferramenta de planejamento estratégico usada para analisar cenários e embasar a tomada de decisões. É o que eu havia comentado. Eu vou lançar um novo produto, ou estou abrindo uma nova empresa. Então, essa matriz serve para isso. Tá? Quem criou? Esse método foi criado por um consultor de empresas, tá? O Humphrey, na década de 60, para início de 70, aí ele baseou essa análise na revista Fortune. Então ele pegou várias empresas e fez essa análise e a partir daí ele gerou essa matriz. Tá? E para que serve a análise? Então ela serve para tirar uma ideia do papel. Muitas vezes a empresa precisa lançar um novo produto, ou ela quer lançar alguma coisa inovadora, então ela serve para isso. E eu, utilizando essa ferramenta, eu tenho mais segurança para traçar as estratégias e, consequentemente, eu vou ter mais chance de sucesso nesse meu projeto. Dois fatores eu preciso considerar: o ambiente interno e o externo, tá? como eu havia mostrado na matriz. Tá? O ambiente interno, eu tenho que olhar para dentro e identificar quais são os fatores positivos que precisam ser melhorados ou reforçados e também para que eu consiga enxergar que eu estou no caminho correto. Tá? Por outro lado, as fraquezas apontam o que eu preciso melhorar ou controlar para que meu projeto dê certo, ou seja, eu diminuo a minha chance de insucesso e aumenta a probabilidade do projeto avançar sem problemas. O ambiente externo é aquele que eu não controlo.
Então, a análise das oportunidades serve para gerar insights que eu, às vezes, nem tinha percebido, mas quando eu ponho no papel, eu falo, opa, eu tenho que observar isso aqui. Então, funciona dessa forma. E as ameaças, uma vez que eu sei quais são as ameaças, por exemplo, concorrência, novas tecnologias, coisas do tipo, eu me antecipo e crio o que a gente chama de plano B. Então, é por isso que ela é importante, seja num projeto, e essencial ou fundamental para quem está criando um plano de negócio. Como elaborar uma análise SWOT? Vamos imaginar que eu estou numa empresa e eu preciso criar, ou tenho a intenção de criar um produto novo. Então, quais são os passos, né? Então, o primeiro é fazer um brainstorm, ou seja, fazer uma reunião com a equipe ou com quem esteja envolvido nessa nova ideia, nesse novo projeto, para a gente começar a traçar o plano. O segundo passo é fazer a análise dos fatores internos, ou seja, olhar para dentro da empresa para saber se realmente é a hora certa, se eu tenho tudo certo para iniciar isso aí. Tá? Outro fator são os externos. Olhar para o mercado, olhar para a concorrência, olhar para os pontos fracos, as ameaças, enfim. Tem que colocar tudo isso no papel certinho. Tá? E por último, você faz e monta a matriz. Feito isso, montou a matriz, está com todos os dados na mão, tá? Avalie a viabilidade, porque você tendo todas as ferramentas na mão, você vai ter uma visão muito clara se vale a pena continuar ou não com o projeto. Tá? E a recomendação, por último, é que se tenha foco nas vantagens e oportunidades. Isso é muito importante. Tá? Se eu enxergo, mesmo eu tendo alguma deficiência, alguma coisa que precisa ser corrigido, eu vejo vantagens e oportunidades, então é a hora de eu colocar esse projeto para frente. Tá? Agora eu quero dar algumas dicas que são importantes. Tá? Vamos lá. Primeira dica: transforme a análise SWOT em estratégia. Ou seja, criei todas as condições, analisei certinho, eu tenho que utilizar ela como minha estratégia para lançar esse produto. Tá? Forças devem ser potencializadas. Então, se eu tenho um ponto forte dentro da minha empresa, vamos tentar ampliar isso aí. Tá? Importante. Tá? Outro fator: fraquezas devem ser controladas ou corrigidas. Tá? Todas as empresas têm seus pontos fortes e têm as suas fraquezas. Eu preciso ter ela controlada, tá? Ou tentar corrigir o máximo possível para que eu tenha sucesso no que eu pretendo fazer. Tá? Oportunidades devem ser aproveitadas. Se eu enxergo que não tem esse produto no mercado, que é uma novidade, que é uma coisa que realmente vai agregar, não vamos deixar passar. Não, se eu não lanço, outra pessoa lança. Então tem que ter esse olhar, tá? De empreendedor. Tá? E as ameaças devem ser minimizadas, porque sempre vai ter ameaça, sempre isso faz parte do mercado. Mas se eu tenho um plano B, se eu já prevejo que isso pode acontecer, eu tenho como, de repente, minimizar isso aí. Outro fator que são, assim, recomendações que eu dou, tá? Eu coloquei aqui, como exemplo, uma matriz pequenininha, porque, na verdade, o que acontece? Quando eu determino as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças, olha que interessante. Já que eu montei a matriz, eu posso cruzar as informações. Então, veja bem, vamos lá. Forças mais oportunidades. Quais são os pontos fortes que eu posso potencializar para maximizar as oportunidades? Então, eu uno duas coisas importantes: as forças que eu já tenho com a oportunidade que eu enxerguei. Tá? Outro cruzamento: forças mais ameaças.
quais pontos fortes da empresa podem ser potencializados para minimizar o impacto das ameaças. Se eu tenho um ponto forte, eu vou me esforçar nesse projeto para minimizar as ameaças que vão ter mesmo, não tem como. Tá? Outro cruzamento, fraquezas mais ameaças. Então, quais pontos fracos podem ser corrigidos para minimizar o efeito das ameaças? Então, se eu sei que eu tenho alguma vulnerabilidade e eu sei que o mercado me traz ameaças, então eu preciso estar atento a isso. Então, por isso que é importante eu fazer esse cruzamento. Tá? E por último, tá? Fraquezas mais oportunidades. Então, quais pontos fracos podem ser corrigidos para aproveitar as oportunidades? Eu sei que eu tenho uma fraqueza, tá? Mas a oportunidade é muito grande. Então, eu cruzo essas informações para aproveitar ao máximo daquele levantamento que eu fiz. Tá? Feito tudo isso, tá, pessoal? Nós vamos gerar um gráfico e ele vai me dar um dado desse tipo, por exemplo, tá? Onde eu tenho a força, a oportunidade, a fraqueza e a ameaça pontuada, tá? E exatamente onde eu tenho que agir. Aqui, nesse gráfico, a gente já percebe que a força ela está bem acentuada. Isso é um ponto muito positivo. A oportunidade também, ou seja, eu tenho mais força e oportunidade do que fraqueza e ameaça. Ou seja, é um projeto totalmente viável, eu tenho segurança naquilo que eu estou fazendo, porque os dados estão me mostrando isso. Então, é por isso que é importante fazer esse tipo de análise. Tá? E como eu vim já fazendo nas outras aulas, eu tenho preparado um material em planilha para exemplificar para vocês como que a gente faz para determinar as forças, as oportunidades, as fraquezas, as ameaças, de uma forma simples, de uma forma rápida, de uma forma eficiente. Essa aqui é uma planilha simples, tá? Onde eu tenho essa parte aqui seria o conceito, né? Onde eu tenho separado os fatores internos e externos, como eu havia exemplificado. Os fatores internos são de dentro da empresa e os fatores internos são os fatores de mercado. Então é muito simples, tá, pessoal? Algumas perguntas-chave que eu coloco aqui, tá? E pontuo de acordo com o atendimento e importância. Então, eu vou determinando se a relação com o funcionário, se para mim ela é muito importante, se ela é insignificante, se ela é pouco importante, tá? Se o atendimento que eu vou dar para o meu cliente, se ele vai ser, se o meu funcionário vai atender, se ele vai atender razoavelmente, se ele vai atender totalmente. Então, aqui eu vou, através da referência, eu vou gerando uma pontuação. Aí, dessa pontuação, eu vou gerando aqui as forças ou fraqueza, que é a minha parte interna. Tá? E aqui os critérios que podem ser alterados, isso aqui é só um exemplo. Tá? Obviamente que no momento que eu defino aqui, ele já me gera um gráfico. Eu sei que eu tenho mais força do que fraqueza, isso já é um ponto positivo. Tá? A mesma coisa eu faço com os fatores externos. Tá? Então, aqui eu tenho as perguntas-chave. O momento, porque como é um fator externo, eu preciso avaliar se o momento é favorável, se ele é desfavorável ou se tanto faz. Tá? E a importância desse produto, se ele é insignificante, se ele é importante ou se ele é muito importante. E baseado nessas perguntas aqui, eu vou gerando a pontuação e vou gerando se ela tem ameaça ou oportunidade. Tá? No caso aqui, gerou mais oportunidade do que ameaça. Essas referências aqui são exemplos, tá? Eu posso estar detalhando mais ainda. Quanto mais eu detalhar as minhas referências,
mais eu consigo ter uma avaliação mais aprofundada do projeto que eu pretendo colocar. E o resultado são dois tipos de gráfico. Tá? Esse em forma aqui de teia de aranha, né? Que a gente chama, e esse aqui como um gráfico de barras, onde ele me mostra que o maior potencial que eu tenho são as forças, tá? Em segundo lugar, as oportunidades, a fraqueza, que é a minha parte interna, ela, ela, ela ainda é maior do que a ameaça que eu tenho do mercado, ou seja, esse projeto tem tudo para dar certo. Então, veja que é bem simples, é bem prático, é uma ferramenta muito utilizada e de forma simples, como todas as outras ferramentas de gestão. E por hoje é só, tá, pessoal? Um forte abraço e fiquem com Deus.